Graça e paz a todos. Ouçamos a narração de algumas reflexões bíblicas escritas pelo pastor David Wilkerson. Primeiro, o propósito da intimidade com Jesus. O propósito da intimidade com Jesus é ter uma revelação do Pai. Se seus olhos não estão abertos para o Pai, você não entrou na plenitude da intimidade com Cristo. Jesus disse aos discípulos: você precisa de uma revelação de quem é o seu Pai. Você deve ser capaz de ensinar os outros que são como ovelhas sem pastor agora. Eles pensam que ninguém se importa, que são filhos ilegítimos. Então você deve fazer como eu. Falem como eu falei. Eles precisam saber que tem um Pai amoroso no céu. João 14, 6-9. Amados, também precisamos dessa revelação. Devemos ser capazes de dizer ao mundo: observe minha vida, ouça o que eu digo, veja as obras que faço. É tudo sobre meu Pai Celestial. Imagino Jesus dizendo a eles o seguinte: então, vocês querem que eu lhes mostre o Pai? Pensem nas bodas de Caná, quando transformei a água em vinho. Essa foi uma expressão de meu Pai. Ele estava mostrando sua preocupação com as menores e insignificantes necessidades de seus filhos. Ele estava mostrando que se importa com a família, com o casamento, com a comida de seus filhos. Era o Pai trabalhando. Nunca fiz nada por conta própria, mas apenas o que ele me disse para fazer. João 14, versículos 10 e 11. Ele continua: você se lembra da alimentação dos 4.000 e depois dos 5.000? Essas pessoas ficaram sem comida por quase 3 dias. Você viu como eles estavam com fome e perguntou: como vamos alimentá-los? Então, parti os pães e os peixes e os distribuí. Você viu como o povo se apoderou da fartura de comida. Você se lembra de todos os cestos com as sobras. Porque Jesus diz que o Espírito Santo trará todas as coisas à nossa memória. É para que possamos ter uma revelação do Pai. Para que possamos repetir em nossas mentes cada milagre que Ele fez em nossas vidas, cada libertação, cada obra maravilhosa. Jesus está dizendo através de tudo: tudo o que fiz por você é uma expressão do Pai Celestial, quem Ele é e o que Ele quer ser para você. Segundo, o amor preventivo do Senhor. Tu o proteges com as bênçãos da bondade. Puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Salmo 21, verso 3. À primeira vista, este verso de Davi é um pouco intrigante. A palavra prevenir geralmente é associada a impedimento, não a bênção. Uma tradução moderna aqui seria: o Senhor impediu Davi com as bênçãos da bondade. No entanto, a palavra bíblica para prevenir tem um significado completamente diferente. Significa antecipar, preceder, prever e cumprir antecipadamente, pagar uma dívida antes do vencimento. Além disso, em quase todos os casos, implica algo de prazer. Isaías nos dá um vislumbre desse tipo de prazer. Vem de Deus antecipando uma necessidade e cumprindo-a antes do tempo. Acontecerá que, antes que chamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, verso 24. Este versículo nos fornece uma imagem incrível do amor de nosso Senhor por nós. Evidentemente, Ele está tão ansioso para nos abençoar, tão pronto para cumprir sua bondade em nossas vidas, que mal pode esperar que lhe contemos nossas necessidades. Então Ele realiza atos de misericórdia, graça e amor para conosco. E isso é um prazer supremo para Ele. Isso é exatamente o que Davi está dizendo no Salmo 21 em essência: Senhor, derrama as bênçãos e benignidades sobre mim antes mesmo que eu possa pedir. E você oferece mais do que eu poderia imaginar pedir. Davi está se referindo a alguma obra incrível que Deus realizou para ele no reino espiritual. É algo que deu a Davi vitória sobre seus inimigos, respostas à oração, superação de poder e alegria indescritível. E Deus fez tudo isso antes mesmo que Davi pudesse ir à oração para desabafar seu coração ou apresentar seu pedido. Uma vez que Davi finalmente abriu seu coração,
ele descobriu que Deus já havia tomado providências para derrotar seus inimigos. A vitória de Davi foi garantida antes mesmo que ele pudesse chegar perto do campo de batalha. Davi se apegou a essas promessas, e a primeira coisa que ele fez foi tirar os olhos do inimigo que se aproximava. Agora ele não estava mais chorando por estar em apuros, tentando entender por que a luta havia surgido. Em vez disso, ele se deleitou com a revelação da bondade de Deus. Ele me livrou porque se agradou de mim. Salmo 18, verso 19. Isso é o que Deus pretende para cada um de seus filhos quando o inimigo vem sobre nós como uma inundação. O Senhor impede-nos com seu amor. Em outras palavras, ele nos diz: você pode estar ferido, mas isso não importa. Eu já te tornei vitorioso. Terceiro, o presente mais precioso. O sangue de Jesus é o presente mais precioso que nosso Pai Celestial deu à sua igreja. No entanto, poucos cristãos entendem seu valor. Os cristãos frequentemente cantam sobre o poder do sangue. De fato, o hino da igreja pentecostal é: há poder, poder, poder que opera maravilhas no precioso sangue do Cordeiro. Mas a maioria dos crentes raramente entra no poder desse sangue, provavelmente porque simplesmente não compreendemos seu grande significado. Por exemplo, nós constantemente suplicamos o sangue como uma espécie de fórmula mística de proteção, mas poucos cristãos podem explicar sua grande glória e benefícios. Se eu perguntasse a você o que significa o poder do sangue, você poderia responder: significa que todos os meus pecados estão perdoados e eu estou livre. No entanto, além do perdão, o que o sangue de Jesus Cristo significa para você? Você pode explicar para sua família ou para um colega de trabalho o valor e o significado do sangue de Jesus? Deixe-me compartilhar com você os benefícios que fluem do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos redime do pecado e do poder das trevas, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1:7. Não estamos mais sob condenação. O sangue de Jesus comprou toda a igreja de Deus. Apacenta a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. O sangue de Jesus derruba todas as paredes. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, que fez de ambos um e derrubou o muro de separação entre nós. Efésios 2, versos 13 e 14. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Cristo vence Satanás, e eles o venceram, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. O sangue nos dá acesso ao Santo dos Santos, ao nosso Pai Celestial. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, verso 19. Por meio do sangue de Jesus, podemos ir ao nosso Pai com ousadia, sem medo. Quarto, o pródigo e seu pai. Acredito que o filho pródigo, Lucas 15, voltou para casa por causa de sua história com o pai. Este jovem conhecia o caráter de seu pai e aparentemente recebeu dele grande amor. Caso contrário, por que ele voltaria para um homem que teria ficado zangado e vingativo, que iria espancá-lo e fazê-lo pagar cada centavo que esbanjou? O filho pródigo certamente sabia que, se voltasse, não seria repreendido ou condenado por seus pecados. Ele provavelmente pensou: eu sei que meu pai me ama. Ele não vai jogar meu pecado na minha cara. Ele vai me aceitar de volta. Quando você tem esse tipo de história, sempre pode voltar para casa. Observe como o pai do filho pródigo o impediu com a bênção da bondade. O jovem estava decidido a fazer uma confissão sincera ao pai, porque a ensaiou durante todo o caminho para casa. No entanto, quando ele enfrentou seu pai, ele nem teve a chance de confessar totalmente. Seu pai o interrompeu correndo até ele e o abraçando. Estando ele ainda longe, seu pai o viu
e cheio de compaixão correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, verso 20. O pai ficou tão feliz com a volta do filho que o cobriu de beijos, dizendo: "Eu te amo, filho. Volte para casa e seja restaurado." O pai fez tudo isso antes que seu filho pudesse terminar sua confissão. O jovem foi capaz de deixar escapar o início de seu discurso, mas seu pai não esperou que ele terminasse. Para ele, o pecado do jovem já havia sido resolvido. A única resposta do pai foi dar uma ordem aos seus servos: "Coloquem um manto em meu filho e anéis em seus dedos. Prepare um banquete, porque vamos festejar. Alegrem-se todos, pois meu filho está em casa." O pecado não era o problema para este pai. A única questão em sua mente era o amor. Ele queria que seu filho soubesse que ele foi aceito, mesmo antes que ele pudesse fazer uma confissão. E esse é o ponto que Deus quer mostrar a todos nós. Seu amor é maior do que todos os nossos pecados. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2:4. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.